E aí pessoal, tudo bem? Sou Paulo Bergamini para o canal Motor News e eu tenho aqui atrás de mim o Polo Track. O que é esse Polo? É o carro que tem talvez uma das missões mais difíceis do mercado automobilístico nacional, que é substituir o campeoníssimo Gol. Um carro que ficou 42 anos no mercado, sendo que desses 42 anos, 28 anos foi líder absoluto de vendas. Tudo bem, nos últimos anos ele continuou vendendo bem, mas já não era mais líder. E agora a Volkswagen passou o bastão para o Polo e criou uma versão específica do Polo para ser o substituto do Gol. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês se o Polo Track tem condições de substituir realmente o Gol e talvez ser um dos carros mais vendidos do Brasil, como o Gol foi durante toda a sua longa carreira. Vem comigo, Polo Track 1.0 no canal Motor News. E não se esqueça de curtir se você gostar, é claro, mas de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo para você ser avisado. Ajude o Motor News a crescer. Vamos lá, Volkswagen Polo Track, missão quase impossível. O que fazer para substituir um campeão? Então, a Volkswagen tinha essa missão de tirar o Gol de linha, afinal ele já não atendia algumas exigências da legislação brasileira com relação à segurança, com relação a níveis de poluição, e a missão coube ao Polo, só que o Polo é um carro com custo de produção bem maior do que o já veterano Gol. E então a Volkswagen tinha uma missão bem difícil, que era criar uma versão do Polo que pudesse ter preços competitivos para tentar entrar exatamente na posição de mercado ocupada até pouco tempo atrás pelo Gol. E assim nasceu o Polo Track. E o que é que ele tem de diferente? Muita coisa, muito mais do que você imagina. Enquanto o novo Polo vem com faróis de LED em todas as versões, esse aqui tem as tradicionais lâmpadas halógenas. O DRL, na verdade não é um DRL, é uma luz diurna de posição. É uma lâmpadazinha halógena, aqui o pisca. A grade dianteira é toda nova. Por sinal, esse conjunto grade e faróis aqui, que é todo novo no Track em relação ao restante da linha Polo, fez com que a frente ficasse um pouco mais alta também. O para-choque aqui embaixo também é todo novo. Toda essa grade em formato de colmeia aqui é exclusiva da versão Track. E você nota que são basicamente uma peça única, que tem isso aqui tudo, com dois complementos. Uma peça grande aqui embaixo e outra peça aqui em cima. Então isso visa o quê? Custo de reparabilidade baixo. Enquanto o outro Polo tem frisos, peças, outros elementos menores colocados, não. A palavra de ordem aqui é simplicidade. Uma peça única com dois complementos. Então no caso de um acidente, de uma batida, você tira uma peça e põe outra sem muitos detalhes para serem trocados. O conjunto de rodas e pneus também foi simplificado. O Polo Track vem com rodas de ferro, com essa calota preta, rodas aro 15 e pneus 185/65/15, que garante principalmente o conforto de rodagem do carro. Então se você rodar no Polo Track e rodar no Highline, por exemplo, você vai perceber que o Track é mais macio, mas não que haja alguma mudança na suspensão. A diferença está principalmente aqui na configuração de pneu, já que ele tem mais altura de borracha e consequentemente um melhor absorvimento das imperfeições do terreno. Ele não tem opção de roda de liga leve. Ele perdeu também o espelho retrovisor pintado da cor do carro, perdeu o repetidor de pisca, é um espelho mais simples. Maçaneta na cor preta, aqui também a roda de ferro, aro 15 com calota preta. Aqui na traseira é onde o Polo mais se aproxima, onde o Track mais se aproxima do Polo normal, onde as mudanças são menores. Então você tem aqui a mesma lanterna, só que sem
os elementos de LED, você tem só o recorte vazado aqui por onde passa a iluminação, e um adesivo track ao invés do nomezinho Polo, TSI, enfim, que compõe as outras versões. O para-choque traseiro também é um pouco simplificado, essa peça aqui embaixo é mais simples do que a que equipa as outras versões do Polo, mas basicamente aqui na traseira é o mesmo carro. Então a missão da Volkswagen era pegar a carroceria, a estrutura do Polo, que é a carroceria modular, que é a estrutura modular, a plataforma modular MQB, simplificar ao máximo para baratear o custo de produção, para poder colocar uma versão do Polo no mesmo nível de preços que o Gol se situava. E essa carroceria MQB, essa plataforma MQB tem algumas vantagens, né? O espaço interno, por exemplo. Você percebe aqui, o banco dianteiro está ajustado para a posição que eu dirijo e sobra um espaço minimamente decente aqui no banco de trás. Até porque o Polo tem uma das melhores, uma das maiores, na verdade tem a maior distância entre eixos dos carros dessa categoria. É 2,57 m, quase 2,60 m de entre eixos, nenhum outro carro dessa categoria tem. Eu vou entrar aqui no banco traseiro. Então tá aqui, olha, eu tô acomodado no banco traseiro, salientando que o banco dianteiro está ajustado para a posição que eu dirijo e olha, minhas pernas não estão encostando no banco da frente. Na verdade, esse banco aqui é para duas pessoas, um terceiro passageiro. Além dele ficar desconfortável, ele vai prejudicar o conforto dos outros dois. Então, na verdade, com o mínimo de conforto, é um carro para 4 pessoas, como todos os compactos são, né? Isso não é exclusividade do Polo. O Argo, que mais? Todos os carros dessa categoria, o próprio Onix. Se você for querer um mínimo de conforto, o ideal é você carregar só 2 pessoas aqui no banco de trás. E para 2 pessoas, o espaço atrás aqui no Polo Track é o mesmo das outras versões do Polo e é muito bom, minimamente decente. Você tem aqui no acabamento da porta plástico rígido por todo lado, um pequeno porta-objetos. Os vidros traseiros não são elétricos, não está disponível nem como opcional. O vidro traseiro é manual, mas foi preservado ali o ganchinho para você pendurar roupa ou pequenos objetos. O encosto do banco traseiro agora é inteiriço, é costurado aqui junto com o encosto, né? O encosto de cabeça, o encosto das costas, são em peça única. Esse acabamento aqui do banco é exclusivo do Track, é um tecido sintético, com essa costura aparente, essa parte num tecido mais poroso, enfim, e esse encosto de cabeça do meio é o único que é regulável, até para não prejudicar a visibilidade do motorista. Aqui atrás ele tem, como eu já disse, espaço, mas não tem muitas comodidades, vamos dizer assim, né? Você não tem o vidro elétrico, você não tem nenhuma entrada USB disponível aqui atrás. Você só vai ter esse pequeno porta-objetos aqui disponível para os passageiros do banco traseiro. Vamos sair. Então, basicamente, o que é o Polo Track? É um Polo normal, não houve mudanças na parte estrutural do carro, foi preservada toda a rigidez da carroceria, mas com menos tecnologia, com menos acessórios, como eu já disse. Frente simplificada, faróis simplificados, rodas e pneus, espelhos retrovisores, maçanetas, para-choque traseiro, tudo foi simplificado para que o carro coubesse dentro da quantia de R$80 mil, preço vigente agora em março de 2023, que é quando eu estou fazendo esse vídeo, que fique bem claro. Eu não sei quando você vai assistir, então provavelmente daqui a pouco não é mais esse valor. Deixa eu mostrar aqui para vocês o porta-malas. O porta-malas você abre aqui, ó, pela chave, e o porta-malas também é o mesmo do restante da linha Polo, um porta-malas bom de 300 litros de capacidade, com um step de uso temporário um pouco menor que o restante dos outros pneus do carro, disponível aqui embaixo. Um espaço bem aproveitável e também bem condizente com a proposta do carro. Aqui o triângulo fica preso aqui nessa parte da tampa. Eu acho que não fechou. Vamos lá, agora sim. Uma coisa muito interessante para quem curte engenharia e para quem curte qualidade construtiva de carro. A gente percebe
que os espaços nos vãos das portas, nos vãos da carroceria, foram preservados em relação ao Polo normal. E isso é uma demonstração de qualidade construtiva, que sempre foi um dos destaques da linha Polo, Virtus, enfim, de todos os derivados que utilizam a plataforma MQB, e isso foi inteiramente preservado aqui na versão Track do Polo. Agora a gente vai entrar no carro e eu vou mostrar por dentro o que foi que mudou no Polo Track, também na parte interna, para que ele coubesse nessa conta dos 80 mil reais, tá? E mostrar para vocês, tentar chegar à conclusão junto com vocês, se é um carro que vale a pena. Afinal, você tem outras opções nessa faixa de preço, não é o Gol, não carrega o peso do nome Gol, né, que conquistou tanta gente, quantas e quantas pessoas aprenderam a dirigir no Gol. E vamos ver se o Polo Track tem, de fato, capacidade, se ainda ele vale a pena por esse preço, apesar do que a gente já viu, que ele é muito mais bem construído do que o Gol. As vantagens estruturais são indiscutíveis. Vamos dar uma olhadinha por dentro agora do Polo Track. Vem comigo. Assim como a Volkswagen enxugou o carro por fora, ela enxugou talvez até mais por dentro. Então você parte de um Polo MPI, que era o básico, era a versão básica anterior, e simplifica ele mais um pouco. Então, por exemplo, o Polo Track, ele não tem central multimídia, nem como opcional, é vendido como acessório pós-venda nas concessionárias. Ele não tem o volante regulável, nem em altura, nem em profundidade, o volante é fixo, embora esteja bem posicionado. Se você usar o banco mais embaixo, você vai ficar com o volante um pouco alto. Você não tem nada de detalhes cromados aqui, você não tem aquela faixa de outra cor aqui no painel, mas você tem o mesmo bom espaço interno, como eu já mostrei no banco de trás. Você tem a mesma boa ergonomia e qualidade construtiva que sempre caracterizaram o Polo e a linha Polo. O controle dos espelhos, por exemplo, é manual. A velha e boa alavanquinha aqui e ali no outro retrovisor. Então, para você ajustar o retrovisor do lado esquerdo, você vai ter que se espichar e ir até lá. Você tem um rádio com conexão Bluetooth, mas não tem o multimídia. Você tem o ar-condicionado e a direção elétrica bastante leve e bastante precisa também. Os vidros elétricos só na dianteira, né? Só os vidros dianteiros é que são elétricos. Aqui no meio você tem o mesmo console do restante da linha Polo, mas sem o apoio de braço. Aqui você tem um porta-objetos de um tamanho bem interessante, mas não tem o carregador de celular por indução. Em compensação, você tem duas entradas USB-C aqui na frente, né? Se você tiver um cabo mais longo, pode até ser usado pelos ocupantes do banco de trás, até porque você tem uma outra entrada USB aqui no rádio, né? Eu já ia falar na central multimídia, mas não é uma central multimídia. É um rádio que controla algumas funções, que você ajusta algumas funções do carro também, e que você faz a conexão de streaming com o teu celular. Mas não tem Apple CarPlay, não tem Android Auto, nem com fio, nem sem fio, nem com cabo, nem sem cabo. Como a gente percebe, o carro foi todo simplificado, mas manteve a qualidade construtiva. O banco tem regulagem altura, o banco tem a mesma boa estrutura e a boa consistência de espuma que caracteriza os carros da Volkswagen. É um banco mais firme, né, mas com um bom apoio aqui lombar na lateral. E a dirigibilidade do carro, a estabilidade do carro, a tocada do carro no trânsito foi totalmente preservada. E como eu disse, com um pouco mais de conforto, até por ele usar rodas de aro 15 com pneus da série 65. Então ele tem pneus mais borrachudos um pouco. O que mais que a gente pode destacar aqui no interior do carro? Ele não tem acendimento automático de faróis, nem acionamento automático do limpador de para-brisa. Tudo nele é manual, você tem que fazer o comando. Mas ele tem um único pacote opcional, que é exatamente esse rádio, porque a versão básica nem isso tem, vem um painel fechado aqui,
que é esse rádio com os controles aqui no volante. Então aqui você vai ter volume, mudança de estação e os comandos aqui do computador de bordo. Então é o único kit opcional disponível para o Polo Trek. É esse pacotezinho de conectividade aqui para você ter o mínimo, né, de conectividade com o seu celular. O ar-condicionado é manual, mas funciona muito bem. O design todo é o mesmo do restante do Polo. Você tem velocímetro, contagiros, temperatura do motor. É uma das funções que você seleciona, mas para selecionar você vem aqui no comando no comando aqui dos comandos no volante, né, para você selecionar qual a função que você quer. Então você vai ter ali temperatura externa, média de consumo, autonomia, quantas horas você está rodando, o odômetro parcial, o odômetro total, enfim, você controla tudo por aqui. Agora um detalhe, se você estava acostumado com o Gol, com esse mesmo motor 1.0 3 cilindros de 84 cavalos, e passar para o Polo Trek, com motor 1.0 3 cilindros 84 cavalos, você vai perceber algumas coisas diferentes. A dirigibilidade do Polo é melhor como um todo, né? Afinal é um carro muito mais sólido, muito mais bem construído, porém o Gol era um carro mais ágil. Por quê? Porque o Gol era um carro cerca de 100 kg mais leve. Então é como se você tivesse um Gol com mais um ocupante de 100 quilos andando do seu lado o tempo todo, né, em termos de peso e de resposta de desempenho. O Gol pesava em torno de 940, 950 quilos e o Polo Trek pesa 1040 quilos. Praticamente 100 quilos, que é exatamente o peso dos reforços estruturais do método construtivo do Polo, que é muito mais evoluído e muito mais resistente que o do Gol. Então aí fica a pergunta, afinal, o Polo Trek vai substituir o Gol? Eu digo que não, por alguns motivos. Primeiro, o Gol foi um caso isolado de sucesso absoluto e que eu acho que não vai se repetir. Não vai ser o Polo Trek que vai conseguir ser a referência da categoria, como o Gol foi durante muitos anos, durante 28 anos, o carro mais vendido e o carro a ser batido. Quando a Volkswagen pegou o Polo e fez essa enxugada geral de equipamentos dele, ela manteve a qualidade construtiva, manteve a estrutura do carro, mas você perde aquele algo a mais que o carro poderia ter, né? Ele ficou realmente bastante simples. Vale como proposta de carro de entrada? Sem dúvida nenhuma. Vai ter o mesmo sucesso do Gol? Com certeza não. Mas talvez seja sim uma das melhores opções nessa faixa de entrada, mesmo considerando que você tem as versões básicas do Onix, as versões básicas do Argo e vários outros concorrentes nessa faixa de preço. É uma opção que deve ser considerada sim. Então, como proposta de carro de entrada, é muito válido. Então, eu gostei do Polo, que ele apesar de ser simplificado, é um Polo, mas não sei, talvez o tempo dele tenha passado. Se ele tivesse sido lançado alguns anos antes, não tenho dúvida de que ele teria mais sucesso do que hoje. Hoje a proposta ainda é válida, mas o mercado talvez queira um pouco mais do que isso, em termos de, principalmente, conectividade, que o Polo Trek hoje não oferece. Como tá, ele está muito bom, mas deixa um pouco a desejar. Consumo, eu estou rodando até agora só na cidade, estou conseguindo fazer uma média de 10,8 km por litro. Então, muito bom. Na cidade, praticamente 11 km por litro, mesmo para um carro 1.0 com mais de 1000 quilos, eu considero uma marca muito boa. Um outro detalhe que tem que ser citado, o câmbio. Que câmbio maravilhoso. O câmbio Volkswagen ainda é imbatível. Essa caixa de câmbio aqui é perfeita. Os engates são fáceis, é um câmbio leve, muito preciso. Então, sem dúvida, é a melhor caixa de câmbio dessa categoria e talvez do mercado. Entre os câmbios manuais, tranquilamente é um dos melhores. E é isso. Esse foi o Polo Trek, o carro que chega talvez com uma das missões mais difíceis de todos os últimos lançamentos, que é substituir um campeoníssimo de vendas.
mas ele cumpre a missão. Se vai ter o mesmo sucesso, eu sou capaz de apostar que não, mas é um bom carro, sem dúvida nenhuma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Fique ligado nos próximos vídeos do Motor News. Obrigado, pessoal. Até a próxima.